pretendo ser breve, mas eu tenho 3 coisas básicas para falar em relação à assunção desse compromisso, nesse momento em que eu me sinto duplamente feliz, porque, como artista, eu acho que a gente inaugura um novo momento, um momento em que a gente realmente tem uma coisa na arte chamada dignidade, né? Nós estamos no centro do mecenato, né? E desde os tempos mais antigos, né, que os artistas sempre convivem com os empresários, com os reis, né? Não é à toa que os alaudistas da Idade Média, eles tinham no seu entorno do trabalho e como suporte do seu trabalho a proteção dos reis, proteção no sentido da manutenção da sua vida, né? Então a gente inaugura um novo momento onde a gente tem essa dignidade de poder agregar valor às empresas, a não usar mais o patrocínio como simplesmente uma esmola, alguma coisa que se dá, alguma coisa que se coloca para o artista fazer o usufruto daquilo como bem entender. Não. Há uma troca muito saudável de benefícios, tanto dos empresários, quanto dos artistas, quanto dos proponentes, produtores culturais. E saibam, vocês já devem saber, que não somente os artistas, quando se fala em profissionalização, nós temos aí jornalistas, nós temos aí holds, nós temos aí técnicos de som, cenógrafos, temos sonoplastas, nós temos figurinistas, nós temos uma série de elementos, de pessoas, curadores de galeria, né, que também se beneficiam dessa profissionalização. Nós temos hoje na nossa cidade bacharelados em arte, nas mais variadas vertentes. Nós temos hoje um tratamento muito bem dado aos mestres, aqueles que têm o fazer empírico, mas que podem tranquilamente sobreviver tendo apoio no poder público desse trabalho, né? E nós temos, fundamentalmente agora, com as leis de incentivo, um dia desse eu sempre que posso eu comento que a lei de incentivo que a gente tem aqui tem maior percentual de renúncia fiscal do Brasil. A exemplo disso, na Bahia e em outros estados é 60%, alguns estados é 40%, mas aqui é 80% o valor total injetado nos projetos, né? Então, é um compromisso que eu assumo porque eu sempre gosto de poder fazer, além de tocar o meu violão, além de fazer arte. Eu sempre trabalhei na gestão, tive a felicidade de trabalhar na Fundação Carlos Gomes durante 12 anos com grupos artísticos. Tenho um selo discográfico chamado Violões da Amazônia. E a produção cultural ela é fundamental para dar essa dignidade, para que a gente tenha condições de atrair divisas para a nossa região, para que a gente tenha condições de ter no Pará, na região amazônica, uma arte não voltada simplesmente para a questão midiática, não voltada para os arroubos das grandes empresas que querem fazer, que confundem o lazer, entretenimento com a cultura, com a arte. O lazer e o entretenimento têm seu espaço, mas o que a gente fala aqui é de arte, a gente fala de cultura, a gente fala de um trabalho que vai da arte culinária até a arte teatral, visual, a arte musical, enfim. A expressão, o homem não existe se ele não conseguir expressar os seus sentimentos. Isso é desde as pinturas rupestres que o homem é assim. Só que no fazer artístico, nós mesmos, os artistas, temos culpa, né, de às vezes não dar certo com o projeto. Por quê? O artista, no afã de querer fazer uma produção, ele não percebe que ele não é contador, que ele não é advogado, que ele não é, enfim. Na hora que ele datilografa o projeto, não datilografa não, ele digita, não que eu seja velho, ele digita, né? Ou então passa no mimeógrafo, ou
Rogério? Ele, na verdade, ele está fazendo aquele trabalho e muitas vezes ele é obrigado a fazer o trabalho de outros profissionais, até por mera ignorância, né? Ele desconhece certos meandros. Prestação de contas, a maior praga que tem é artista prestando conta. Artista não sabe prestar conta. Mas não é que não sabe, não é má fé. Não é má fé. O artista é despreparo, desconhecimento. Então tem que ter a figura de um contador, de um profissional que faça aquilo. Isso hoje em dia já começa a existir. Já até existem artistas que têm cursos de prestação de conta. Agora o MINC está fazendo uma série de cursos para que você aprenda a entrar na nossa Link Web, que é do Amazônia Cultural. E é por isso que eu digo que a gente inaugura uma nova era, uma era onde há necessidade da profissionalização, uma era onde você sabe que você pode trabalhar e ter a dignidade de aliar o seu nome com o empresário sair satisfeito, a arte é realizada e todo mundo sai ganhando, né? A minha outra felicidade é a seguinte, doutora e querida cantora, que eu muito prezo, né? Eliana, a Leitor Teixeira, ela me deixa muito emocionado, até, porque eu, desde que houve uma situação onde chegaram duas peças em 1982 nas minhas mãos do Tó, foi resultado de um incêndio, que num outro momento eu explico o porquê do incêndio. Eu me apaixonei por esse homem chamado Antônio Teixeira do Nascimento Filho. Filho de Antônio Teixeira do Nascimento, descendente de escravo, morador do bairro do Marizal, que passou a sua vida inteira dedicada à arte de ensinar violão, de encadernar livros e de fazer música. O Tó Teixeira foi um dos maiores representantes da música popular urbana que o Pará já teve, que passou 30 anos esquecido. Ele morreu, ele nasceu em 13 de junho de 1893, faleceu dia 29 de outubro de 1982, a 1h da tarde. Então, o Tó Teixeira deixou uma obra mais volumosa do que a do próprio maestro Valdo Marinic. Não estou falando questão de mérito, mais volumosa, mais numerosa. E ninguém sabia. Ele, negro, violonista, ainda por cima, não era pianista, pobre, quer dizer, tudo foi de encontro a uma situação para que a obra dele tivesse essa dignidade. Claro que a gente está falando de uma época em que fazer música era como brincar para muita gente, né? Eu próprio passei por uma situação, a minha filha está ali, inclusive, nos prestigiando. Logo que ela nasceu, eu fui tirar um aparelho de ar-condicionado, onde se eu comprasse de 10 vezes, ou de uma vez, era o mesmo preço. Eu comprei de 10 vezes, só que eu não tinha cartão. E nem existia ainda o cartão nessa loja. Aí a moça falou assim: olha, você pode comprar, basta que você passe aqui no crediário, faça o seu cadastro ali. Aí entrei numa fila, fiquei lá na fila, e a moça, datilografando, uma Hamilton, me perguntou: endereço, CPF, tá, profissão? Eu falei: sou músico. Aí ela: não, a profissão, eu sou músico. Ela parou de datilografar, já meio chateada, e a fila atrás de mim: o senhor não tem um trabalho? Foi verdade, eu juro por Deus que eu não sei. Eu fiquei tão atônito com aquilo que eu digo: sou professor. Ah, professor. Eu vim cá, dona Yolanda, me lembro, estava no cachaça. Dona Yolanda, por que a senhora, no dia que foi aquela música, a senhora não considerou? Não, é porque olha aqui, não tem músico, tinha palhaço de circo, 59, tinha encanado, tinha tudo, a música não tinha. Ela não tinha como codificar ainda. Agora já tem, é número 100 e não sei quanto da música. 01 é médico, e tal. Então, quer dizer, isso faz o quê? Em 25 anos. Em 25, 30 anos, a arte avançou demais, né? E felizmente hoje em dia a gente tem
depois de 24 anos de trabalho com a obra do Tó, eu fico muito feliz. Tinha gente que achava que o Tó Teixeira era político. Aí eu vi uma discussão muito engraçada de duas pessoas na frente do teatro, dizendo: o Tó Teixeira era vereador? Sim, você está ficando doido? Claro que não, ele era jogador de futebol. Eu tenho vontade de interceder, mas enfim. Mas porque as pessoas não conhecem, né, realmente. E eu me sinto feliz porque é uma lei muito bem, que homenageia muito bem a um grande músico, compositor da nossa terra, agora muito bem articulada, muito bem defendida e trabalhada por vocês na sua gestão, com o Edson também. E que a gente, dentro do que eu puder ajudar, né, o que eu puder fazer para contribuir como artista, como cidadão, né, do lado de uma pessoa que eu considero assim como de um desprendimento, de uma inteligência fora do comum, que é a professora Sueli, uma pessoa dulcíssima, a quem eu aprendo toda vez que passo alguns minutos com ela, fico muito feliz, falo isso de coração. Eu pretendo, trazendo essa possibilidade de dignidade da arte, eu prometo a vocês que eu vou tentar fazer o máximo para congregar os músicos, congregar grandes personalidades que orgulham o nosso estado, como ali o nosso querido Pinduca, né? E, enfim, os artistas todos, Geraldo está aqui, todo mundo está aqui. Eu acho que a gente precisa realmente dessa união, né? A dança, né? A professora Clara Pinto está aqui. Eu me coloco totalmente à disposição dentro desse processo. Evidentemente, com o passar do tempo e com o conhecimento, vocês vão entender melhor. Eu também vou aprender muita coisa. Eu pretendo errar o mínimo possível, né? Ou não errar, de preferência, para que a gente possa, nesse primeiro tempo, certamente daqui a algum tempo, alguém vai me substituir, né? Mas a gente pretende fazer, nesse momento, o melhor possível, né? Então, eu queria permissão para terminar também com um pequeno trecho de um poema, professora, né? Que é o seguinte: a gente esperou esse tempo todo pela Câmara, né? A Câmara está nascendo hoje, né? Com essas possibilidades todas maravilhosas, da dignidade para a arte do nosso Estado, e a espera, a paciência é uma virtude dos sábios, e sábias foram as palavras de um grande paraense que precocemente morreu, o nosso queridíssimo poeta Antônio Tavernar, que ele fala da espera. Ele diz assim: há sempre no caminho alguém que espera, e na distância alguém que não vem mais, mas a esperança é como a primavera, que até nas pedras faz florir rosais. Obrigado.